Olá, pessoal! Eu vou apresentar o trabalho, né? Nós vamos apresentar o trabalho que tem como título Resiliência Urbana e Gestão de Alagamentos no Sul da Amazônia, o papel vital das áreas verdes à cidade de Sinop. Como introdução, nós trouxemos ali um contexto histórico da parte da urbanização, que foi com a intensa urbanização, então, ocorrida nas últimas décadas, foi modificando ali transformações na paisagem urbana, na paisagem dessas cidades, trazendo, então, uma série de desafios em relação à capacidade das cidades se adaptarem com as pressões crescentes, porque essas cidades, elas muitas vezes não estavam preparadas para receber as pessoas, né, os indivíduos que estavam vindo, o número de pessoas, o fluxo ficou muito grande. E aí, muitas cidades não tinham, então, uma infraestrutura adequada para receber essa população, ali causando esses problemas, essas pressões crescentes nas cidades da atualidade. E a temática de resiliência urbana, ela pretende ali, então, auxiliar, né, através da infraestrutura verde, aos desafios em relação à prática urbanística contemporânea, porque as áreas verdes, elas conseguem, né, nos auxiliar nesse processo de resiliência em decorrência dos problemas urbanos da cidade contemporânea. Então, a partir disso, foi pensado, buscado que a cidade de Sinop, ela é uma cidade que a infraestrutura verde, né, ela pode ali ter relação com a resiliência urbana na cidade, visto que é uma cidade que está localizada ao sul da Amazônia, na região sul da Amazônia, fica no norte, mais preciso no norte do estado do Mato Grosso, e ela tem elevados volumes pluviométricos anuais. E esses volumes, eles ficam ali entre os meses de janeiro, fevereiro, março e também ali com seu início em dezembro. Após isso, nós temos ali um período de estiagem, né, com início ali abril, maio, e esse período de estiagem ele vai até o início, né, mais ou menos ali do mês de setembro, outubro. E aí quando começa então as primeiras chuvas na região. Com as chuvas mais intensas no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, acontece os picos, né, pluviométricos. As cidades acabam recebendo um volume de água muito grande. E a cidade dela não está preparada, a sua infraestrutura não está preparada para receber isso. Acontece então os alagamentos em alguns trechos da cidade. A partir disso, então, o nosso objetivo com esse trabalho é fazer uma análise, né, mais profunda do conceito de infraestrutura verde e a sua relação com a resiliência urbana, a fim de suavizar os problemas urbanos do município de Sinop, mostrar como que a resiliência urbana ela pode auxiliar, né, como que a resiliência ali das áreas verdes ela pode auxiliar no processo dessa questão, né, desses problemas urbanos. Então, o artigo ele tem essas características relacionadas também à parte da sustentabilidade, que busca investigar como as áreas urbanas elas podem ser projetadas e adaptadas para tirar o máximo de proveito, né, das soluções vindas da natureza. Como que a natureza ela pode nos ajudar a proporcionar para a população, para a cidade, uma infraestrutura adequada. Isso através dos parques urbanos, áreas verdes, sistemas de drenagem natural, e a partir disso, né, como resultado, nós conseguiríamos então suavizar ou até enfrentar os desafios ambientais e sociais presentes na cidade. Se não conseguirmos enfrentar totalmente, pelo menos uma parte, nós já vamos ali conseguir suavizar essas questões dos problemas ambientais relacionados à infraestrutura, né, dessa cidade de Sinop. Então, aqui, né, na outra parte do estudo, nós trouxemos, então, algumas informações referentes à cidade de Sinop, que ela é uma cidade situada no Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, ao norte do estado do Mato Grosso, que pertence também a essa região, à parte sul da Amazônia, e ela tem algumas coordenadas. O município, ele tem a sua economia baseada ali no agronegócio, é um município que utiliza, né, a plantação de soja, milho e também a parte da criação de bovinos também na região, que fomenta a economia do mercado na cidade de Sinop. E ela é uma cidade de cunho planejada que segue os preceitos da Carta de Atenas. Essa Carta de Atenas ela busca, então, trabalhar 4 princípios, que seriam o habitar, a parte de circular, a parte de lazer e a parte de trabalho, né? Então, a cidade de Sinop ela tem todas essas características e também ela lembra um pouco mais os conceitos do urbanismo funcionalista. Esse urbanismo funcionalista seria a cidade ela ter capacidade de ser uma espécie evolutiva. Então, como a cidade de Sinop ela tem uma economia muito forte, acaba que ela consegue, né, se expandir muito e se expande para todos os locais, né, para todas as coordenadas aqui do município, fazendo com que nós
tenhamos ali grande parte da cidade com infraestrutura no asfalto, né, asfáltica, e isso torna-se a cidade, né, essas áreas impermeáveis, culminando então quando os volumes pluviométricos eles excedem muito nos alagamentos, nos pontos de alagamento, visto que a cidade também apresenta uma topografia plana, né, então a água ela não tem para onde escoar nessa região de Sinop. Se vocês observarem dentro do trabalho, nós mostramos ali que a região sul-amazônica, aqui onde pertence a cidade de Sinop, ela tem, nesses meses que eu comentei, que são os meses mais chuvosos, de dezembro, janeiro, fevereiro, o índice, né, pluviométrico, a média, é de 2.400 milímetros, o que é muito, né? Algumas regiões aqui no Mato Grosso não tem esse índice, né, por ser questões mais ao sul, né, do estado. Então, aqui é uma região que chove muito, culminando, então, nesses processos, nesses problemas, na verdade, de infraestrutura. A caracterização do problema ela está em volta que as inundações e os alagamentos eles acarretam uma confluência de impactos tríplices, que seria a parte econômica, social e ambiental. E esses problemas eles acabam, né, afetando tanto as áreas urbanas da cidade como a parte também do psicológico da população. Então, essa parte da região sul-amazônica, ela apresenta uma diversidade de características diferentes das outras áreas do estado de Mato Grosso que não pertence, né, que não tem esse bioma, né, o bioma amazônico, não tem essas características então dessa região. E por esse elevado, né, número, volume de pluviosidade, essa parte da infraestrutura da cidade, ela acaba sendo fragilizada, né? Então a população ela precisa de locais que auxiliem essa questão da resiliência. Então, aqui nessa parte, nós trouxemos alguns autores para embasar a nossa pesquisa. E um deles é Santo e Carmo, 2023, que eles dizem ali que os eventos de alagamento, eles são atribuídos à precipitação de alta magnitude, que pode ter variações na duração do seu tempo de retorno, e a confluência, então, desses fatores, associada à impermeabilização crescente das superfícies urbanas, ela contribui de maneira substancial para a intensificação dos problemas. E esses problemas nas áreas urbanas. Então, como eu comentei com vocês, essa parte da impermeabilização do solo por meio, né, da expansão da cidade, acaba que a água ela fica sem saída. E ela, como alternativa, se acomoda, né, nas vias da cidade, culminando então nesse processo de alagamento. Nossa parte do trabalho que trata sobre análise, nós trouxemos então a localização exata do município, né, a partir do mapa do Brasil, com a divisão ali dos biomas, né, presente no Mato Grosso. Mato Grosso ele possui 3 biomas, que é o bioma amazônica, né, o bioma Amazônia ali, o bioma o Cerrado e o Pantanal, que fica ali no restinho do sul do estado, né? E o município de Sinop, com a demarcação de algumas áreas verdes do município. Essas áreas verdes, elas são áreas consideráveis, que têm a capacidade, então, de auxiliar nesse processo de infiltração desse solo e também do escoamento da água, porque na nossa proposta de trabalho, seria então como que essas áreas verdes elas podem auxiliar os indivíduos, né, no processo de resiliência urbana e também culminar como consequência ajudando na parte da infraestrutura dessas cidades. Nós trouxemos aqui alguns pontos de alagamentos que sofrem alagamentos no município, que seria a Avenida das Itaúbas, a Avenida dos Engás, a Avenida dos Jacarandás, a Avenida das Embaúbas e também a confluência da Rua Colonizador M. Pepino com a Estrada Jacinta e a Avenida do Júlio Campos. Esses pontos são os pontos de maiores picos, né, de intensidade em relação a essa parte dos alagamentos. São regiões que todos os anos enfrentam esses desafios ali no período chuvoso. E no contexto, então, do planejamento urbano sustentável, a integração de estratégias que envolvem essa parte da arborização urbana e também da parte de permeabilidade, né, então, da cidade, você conseguir construir cidades que sejam mais permeáveis, né, utilização ali de calçadas permeáveis, pode ser uma sugestão, um paver, né, ou então canteiros maiores nas vias que auxiliem nesse processo de escoamento da água. E a presença, né, de um manejo adequado dessas árvores nas áreas urbanas podem, né, na verdade, contribuir significativamente com os alagamentos ou inundações que ocorrem na região, visto que nossa infraestrutura da cidade ela não tem essa capacidade toda para aguentar, né, os 2.400 milímetros anuais de chuva.
A partir disso, os resultados e discussões eles estão atrelados que a precipitação intensa ela representa um componente climático distinto na zona tropical, exercendo influência relevante sobre o comportamento de diversos fenômenos atmosféricos. E a região sul-amazônica, ela caracteriza-se por essas precipitações convectivas. Essas precipitações convectivas, elas são originadas a partir das massas de aquecimento e enriquecimento com umidade enquanto próximas às superfícies. E essas chuvas convectivas, né, essas precipitações convectivas, elas têm ali um volume e uma intensidade muito forte, fazendo com que ela seja de breve duração, né? Porém, muito intensa. E ela limita também a sua área de abrangência. Então, pode ser que aconteça na cidade locais que estão chovendo e outros locais a 500 metros, 1 quilômetro que não esteja chovendo, porque é uma característica então das precipitações convectivas da região. Além disso, a variabilidade das chuvas na região ela é impactada pela zecite, o que é uma banda de convergência ali dos ventos associada à interação, né, entre as massas de ar equatoriais e subtropicais. E a partir disso, né, do ponto de vista social, os alagamentos eles provocam, né, desestruturação de comunidades e prejuízos também à saúde pública, além de implicar ali em elevado índice de morbimortalidade. A partir dessas análises, desses resultados, essa parte, né, desses alagamentos, eles podem provocar, além das doenças, né, eles também causam a vulnerabilidade da população, que está associada também às doenças, mas também a parte do afeto psicológico, né, porque as pessoas, normalmente, quando acontece esses alagamentos, elas têm prejuízos também financeiros, seja para suas residências ou para seus veículos automobilísticos. E além dessa perspectiva ali, a desagregação social e o impacto psicossocial, eles se manifestam de forma latente. Como é uma rotina, né, recorrente, é frequente, então a população, ela causa, né, gera traumas nessa população, nessa sociedade sinopense. Então, né, a partir dos nossos resultados, temos então, a nossa consideração final. E com a parte da infraestrutura verde, integrar essa infraestrutura verde às áreas urbanas, né, que são elementos naturais ao tecido urbano, são elementos ali que já pertencem à cidade, são áreas que foram destinadas para ser algumas de preservação e outras que foram feitas culminando ali em parques, né, em parques urbanos. E essas áreas elas oferecem, né, multifuncionalidade para os desafios urbanos. E com isso, a nossa pesquisa analisou as áreas propensas a alagamentos e avaliou como que a infraestrutura verde ela pode contribuir para essa resiliência urbana, que ficou evidente, então, que a infraestrutura verde, ao promover essa questão da absorção e retenção da água da chuva no solo, ela pode, então, mitigar os impactos negativos dos alagamentos. E essas vegetações dessas áreas verdes, ela contribui também, né, essas áreas, dependendo do volume, da quantidade de gotas de chuva que caem sobre a copa dessas árvores, elas fazem uma filtragem em relação à água que é depositada no solo. E aí, ela pode contribuir para a estabilização desses alagamentos. Então, a implantação de uma infraestrutura verde eficaz, né, talvez seria até a ideia de aumentar a quantidade de áreas verdes na cidade, seria uma proposta mais sustentável para melhorar o planejamento urbano nas questões ligadas à resiliência urbana, uma vez que as áreas verdes elas podem estar associadas às práticas de atividade física e também à desaceleração da população, o acalmo, né? Acalmar a população da vida cotidiana frenética das cidades, e ela tem esse papel também de contribuir ali com o escoamento da água, né? E isso associado ainda à parte de infraestrutura relacionada à permeabilidade do solo.